que deu aqui? A reunião foi interrompida? Tá. O que deu aqui? Gravação iniciada. Bom, enfim. Está com alguma instabilidade, então, no Teams, né? Vocês estão me ouvindo? E o slide está aparecendo para vocês? Ah, beleza, valeu. Valeu. Tá. Beleza. Então, sobre caching, né? A gente se lembra que as políticas de não tá vendo o slide e para os outros. Tenta deslogar e logar de novo, Alexandre. Se não der certo, tem gente vendo e tem gente que não. Se não der certo, daí você me fala, tá? Às vezes, depois de umas instabilidades, acontece isso, daí depois... Já aconteceu em outras aulas, daí algumas pessoas ficaram com acesso a alguma senha, daí eu reinicializei a minha aplicação e daí deu certo. Mas tenta primeiro reinicializar a sua, por favor. Então, das estratégias de caching, né, as estratégias mais conhecidas são aquelas LFU e LRU, né? Que é tipo... E elas são mais conhecidas porque elas são mais implementadas em hardware, né? Porque elas são mais simples e daí não precisa de tanto processamento, memória e coisas assim. Então, só para lembrar, a mais simples e implementada é a LRU, que quando a cache enche, né, a gente sabe que a figura da cache é o cachê, né? Enfim, tem várias pessoas que pronunciam cachê, principalmente aqui em Campinas, né? Enfim. Aí a gente sabe que, por exemplo, a cache física, ela funciona como cache da memória, porque ela é mais rápida, mas ela é menor. A memória RAM funciona como cache do disco. Ela é menor e mais rápida que o disco. O disco funciona como cache da rede, né? Tem uma capacidade menor de armazenamento, ou HD, tipo assim, né? Mas é mais rápido fazer acesso local ao HD ou SSD do que remoto, né? Ao HD de outra máquina, tipo assim. Bom, e daí, inspirado na cache física, as primeiras estratégias para caching começaram a ser implementadas as estratégias LRU, que quando a cache enche, né, você manda embora, para armazenar uma outra coisa, você manda embora a menos recentemente usada, né? Ou seja, a mais antiga. Então, você sempre mantém as últimas informações usadas. E daí a implementação dessa estratégia é fácil, porque isso é uma fila, né? Então, enfim, mantém numa fila. E daí o pressuposto é que se uma pessoa acessa uma informação, daqui a um pouco, se ela quiser acessar, ela tende, ou ela tem alguma probabilidade de acessar de novo aquela mesma informação que ele acabou de acessar, tipo voltar, sabe assim, né? Numa página web ou no que quer que seja. Então, estratégia LRU. E a segunda estratégia básica que é uma família de estratégias também, né? São duas famílias de estratégia, da LRU e da LFU, que é a cache está cheia, aí você quer armazenar mais coisas, quem que você vai tirar para armazenar alguma coisa nova? Você vai tirar a menos frequentemente usada, LFU, né? Você vai tirar menos frequentemente usada. Mas para você tirar menos frequentemente usada, daí você já tem algum custo a mais, porque você tem que ter um histórico, no mínimo contadores, né? Para dizer quantas vezes
aquela informação foi acessada e muitas aplicações colocam contadores só de número de acessos, mas não distribuem isso no tempo, como seria o pressuposto, né? Menos frequentemente usado. Enfim. E daí tem todas as variações, do tipo, tem uma variação bem fácil de fazer e bem interessante da LRU, que é assim, são dois segmentos de memória, cache. Aí os documentos ficam na primeira, tipo, você acessa e as últimas coisas que você vai acessando vão ficando no primeiro segmento, né? Que funciona como uma LRU normal, é uma fila normal. Se você acessar algum documento que já está cache nessa fila aí, ela passa para a segunda cache, que é chamada de segmento protegido. E daí, que também funciona como uma fila. Então, os documentos que são acessados mais vezes tendem a ficar no segmento protegido. Mas se demorar um tempinho a mais para eles serem acessados, eles não caem fora da cache tão rápido assim, porque ao saírem da cache protegida, eles entram no fim da fila da cache não protegida, tá? E daí também é uma abordagem que é simples de implementar, tudo mais, e dá resultados super bons. Tem algumas outras variações de LRU e LFU, isso antes de falar dessas outras estratégias, tá? Que tem aqui mais para a web. Tem de tirar fora os documentos maiores. Então, se você tem um monte de coisas na cache, você tira fora primeiro os maiores, documentos maiores, os itens que ocupam mais espaço. Enfim, tem algumas variações assim que são interessantes. Tem algumas de LFU que tem a ver com algumas aplicações que a gente usa, do tipo, quantas vezes foi acessada no último dia, tipo, nas últimas 24 horas, na última semana, no último mês. E daí faz enfim, um número ponderado, assim, né, dando mais importância aos acessos das últimas horas do que do último mês, por exemplo. Tá? Bom, outras estratégias de caching, as previstas na 3040, depois talvez eu lembre de mais outras interessantes que não estão na RFC. Tá? Bom, para a web, tem normatizada já cache compartilhada, né, resultados de um cliente, de consultas de um cliente podem ser repassadas a outros clientes, que pode ser legal, né? Por exemplo, para ambientes hierárquicos, que está no item de baixo. Seguindo, por exemplo, a árvore de domínios, mas pode ter alta latência por ter que verificar em vários caches. Lembra que os caches tinha a ver com o uso ou não, o sucesso ou não dos caches tinha a ver com as taxas de hits, né? Lembram disso? E daí, como é que você pode analisar se você tiver que fazer um benchmarking de caches? Então, suponha que você tenha 2 níveis de cache, né? Uma hierárquica. E daí, como é que você faria para verificar desempenho numa cache hierárquica? Do mesmo jeito que você faria numa cache hierárquica de hardware. Então, por exemplo, se tiver 2 níveis, 2 levels, L1 e L2, e daí, por exemplo, o processador quer buscar uma informação, ele vai procurar primeiro em L1, depois nível 2, L2, depois RAM. Suponha que L1 tenha 1 nanosegundo, L2 tenha 5 nanosegundos e RAM tenha 50 nanosegundos. Então, como é que você vai ver o quanto está funcionando você ter caches ou não? Porque se a informação que o processador quiser não tiver em cache, você vai primeiro procurar sempre na L1, e portanto vai gastar 1 nanosegundo, no nosso exemplo. Depois vai procurar no nível 2, vai gastar 5 nanosegundos, depois na RAM.
Então, você vai gastar 56 nanosegundos, sendo que se você tivesse ido procurar direto na RAM, você gastaria só 50. Então, a ideia é você escolher as informações, a gente escolher as informações para aumentar a probabilidade de hits. Então, o que é um hit? É quando a gente quer uma informação e a informação está cache. Então, por exemplo, se eu tiver 10% das vezes eu achar no L1, então 10% das vezes eu vou só gastar 1 nanosegundo. Se 20% das vezes eu vou a informação não vai estar em L1, mas vai estar em L2, 20% das vezes eu vou gastar 1 mais 5, 6 nanosegundos. E os outros 70% das vezes eu ia gastar 56 nanosegundos. Eu multiplico tudo isso, né? O primeiro tempo vezes 0,1, né? O segundo vezes 0,2, o terceiro vezes 0,7. E vejo o tempo. O tempo tem que estar quanto menor, né? Obviamente ele tem que ser menor que 50 nanosegundos, senão não teria sentido eu ter caches, né? Enfim. Então, cache hierárquica. E uma terceira dessa família aqui é cache distribuída, onde ele verifica nos proxies vizinhos ou repassa ao servidor web caso não encontre. Legal? Então, ele vai ter uma famíliazinha de caches e vai tentar verificar. Tem alguns hardwares já trabalhando com esse tipo de cache, tá? De distribuir as caches. Vocês sabem que tem algumas caches proprietárias e umas caches compartilhadas, né? E daí eles estão fazendo vários experimentos para caches distribuídas também em hardware. Uma outra coisa sobre cache é colocar tempo de vida, que seria um campo do tipo o TTL do IP, para os objetos da cache. Então, por exemplo, você pega uma informação, é um site de notícia, e daí é um jogo de futebol. Aí você pode colocar um delta T, ou um site de economia, cotação do dólar, sei lá. Aí você coloca a informação, se atualiza, né, a informação, e coloca um tempo de vida dela. E daí a ideia é que, enquanto aquele tempo de vida não tiver dado timeout, se um cliente quiser saber aquela informação, tipo a cotação do dólar, você entrega aquela cotação lá e não precisa acessar o servidor. Você pega aquela informação na cache. Se passar aquele delta T, né, aquele TTL, então você já supõe que, nossa, já deve ter, enfim, vou atualizar essa informação, tipo, vou pegar a cotação do dólar nesse instante para atualizar, e daí vou dar mais um tempo de vida para ele, e daí se vierem outros clientes nesse delta T, eu não preciso acessar o servidor de novo, eu repasso a informação da cache. Então, para cada tipo de informação, eu posso atribuir um TTL diferente que tenha a ver com aquele tipo de dado. Uma outra estratégia documentada é essa primitiva get if modified since. Então, tipo assim, mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa, não, sim. Mais ou menos parecido. Do tipo, suponha que você esteja de novo naquele site de notícia lá, e daí seja o placar do jogo que está rolando agora. Só que aquela informação não tem um tempo de vida pré-definido, tá? Então você não vai associar um TTL, porque você não sabe que horas, porque é assíncrono, né? Você não sabe em que momento vai e se vai ter alteração no placar do jogo. Então, a primitiva podia ser essa daí, e daí você manda a primitiva e só pega a informação se houver alguma modificação desde tal. Então, você manda essa primitiva com o seu timestamp. Por exemplo, a última notícia que eu tive foi das 18h40.
Aí o servidor, se não teve nenhuma alteração desde as 18h40, ele só manda um ok, um ACK, né? Tipo assim, de boa. E se houve modificação, daí ele pega o conteúdo do documento e manda para o cliente, tá bom? Uma outra forma de fazer controle nas caches. Vou voltar aqui. Mais estratégias. Outras estratégias têm a ver um cache com replicação total e replicação parcial. Daí o nome é mais ou menos explicativo, né? Com replicação total, todo o documento é mantido em cache. E com replicação parcial, somente parte do documento são mantidos em cache. Falando nisso, uma outra estratégia não documentada nessa RFC, mas que eu já vi sistemas implementarem, era baseada em custo. Então, por exemplo, tem várias informações na cache. Eu tenho que mandar uma embora. Qual que eu mando embora? Lembra que tinha a da maior, né? Da que ocupa mais espaço. Tem uma outra que é sobre custo. Qual vai ser o custo? Se eu tiver que pegar essa informação de novo, qual vai ser o custo para pegar ela? Por exemplo, se o meu servidor é um servidor São Paulo ou é um servidor, sei lá, Finlândia, sabe assim? Qual vai ser o custo? Servidor São Paulo, eu vou ter um Delta T para pegar essa informação. Se for um servidor Finlândia, eu vou ter um outro Delta T bem maior, né? Para pegar de novo. Então eu mando embora a informação que eu consigo do servidor São Paulo. Eu mando embora a informação que eu tenho um custo menor para pegar se eu tiver que pegar de novo. Tá bom? Já vi algumas implementações que fazem isso também. Também é uma estratégia interessante. Tá? Bom, voltando. Cadê onde eu tô? Cache ciente de conteúdo e cache alheio ao conteúdo. Então, algumas estratégias também analisam o conteúdo da informação, o conteúdo do objeto. Então, por exemplo, você pode também manter conteúdos mais importantes e que estejam associados a clientes ou aplicações cujos tempos de resposta sejam menores. Então, você pode, por exemplo, colocar informações, manter informações sobre aplicações suas que podem ter demandas, podem ser mais críticas no tempo. Por exemplo, se você tem um aplicativo que é um joguinho que está todo mundo online e um outro que é um site de notícias, você pode tentar manter aquelas informações da aplicação do joguinho online. Tipo assim, tá bom? E tem vários estudos para documentos dinâmicos também, enfim, que critérios eu usaria para documentos dinâmicos. Além de estarem previstos também, obviamente, as estratégias LRU, LFU e as famílias dessas estratégias, como aquelas que eu falei lá, né? Em particular, é muito simples, muito fácil de implementar e tem bom desempenho aquela das duas caches, né? Do segmento comum da LRU e do segmento protegido, né? Que é muito simplesinha e muito de bons resultados, bem interessante. E estratégias chamadas de função, onde você hibridiza essas duas ou mais estratégias e eventualmente dá pesos para elas, né? E daí cada documento você dá pesos, dá notas em função de mais de uma dessas estratégias, multiplica pelo peso daquela estratégia, o peso que você atribuiu para aquela estratégia, e daí, né, faz a soma ponderada lá, e daí, dependendo do valor final, você escolhe o documento que mais te interessa, tá bom? Tem várias
várias iniciativas também de fazer via funções. Nossa. Portanto, caching em sistemas distribuídos, assim como em hardware, é uma das estratégias mais importantes para melhorar o desempenho dos sistemas, né? Então, também, vocês viram, tem vários trabalhos, várias possibilidades nessa área. Bom, um outro aspecto que também está na RFC 3040 tem a ver com replicação dos servidores. E daí, essa RFC traz algumas diretrizes para a gente estimar quantas cópias a gente vai instalar sobre os servidores. Então, deixa eu ler aqui. Dados os requisitos de desempenho, disponibilidade e custo, é importante estimar quantas réplicas de servidores são necessárias, considerando que muitas réplicas aumentam o desempenho, mas também aumenta o custo e a necessidade de banda. Tá bom? Então, tem alguns critérios nessa RFC. A replicação soluciona problemas que não podem ser resolvidos unicamente através dos caches, pela dificuldade desses armazenarem conteúdo não estático, por exemplo. Então, normalmente as duas estratégias, né, replicação e caching, trabalham em conjunto, tá? Tanto que a mesma RFC discute as duas coisas ao mesmo tempo, né? Associando as duas coisas. Então, a RFC sugere considerar quantas cópias você vai instalar, onde você vai instalar e quando você vai instalar ou desinstalar essas cópias dinamicamente. Então, também tem algumas considerações bem interessantes. Algumas delas. Então, o que se propõe é ter algumas métricas para balizarem o nosso critério de preciso instalar mais servidores, preciso desinstalar e coisas assim. Então, a primeira e a mais óbvia, talvez, né? Talvez a que a gente pensaria primeiro, são métricas de latência, o tempo de resposta. Então, por exemplo, se o servidor está demorando muito para responder, então instalo mais servidor, né? Eu ponho mais cache. Acho que essa possivelmente seja a estratégia mais a primeira que a gente pensaria. Então, e ela está prevista assim, né? Então, baseada nos tempos para realizar operações, como recuperar documentos. Então, se está demorando muito, possivelmente eu possa querer instalar novos servidores. Se eu estou com tempos muito baixos, talvez eu possa querer desinstalar servidores. Métricas de banda. Então, medição da largura de banda disponível entre dois nós. Então, se eu estou com muito acesso, consumindo muito minha banda, eu posso querer instalar outro servidor, e em particular, outro servidor em outro local. Tá? Métricas espaciais baseadas em distância. Como a gente falou em algum outro momento, aqui também a distância é calculada em número de hops e não uma distância física, né? Mas uma distância baseada em quantidade de sistemas intermediários, usualmente roteadores, no caminho entre os nós, né? Então, se estiver fazendo acesso e com muita distância, né, nesse sentido, talvez valha a pena eu instalar uma réplica próxima aos clientes, que é o que muita gente faz nas estratégias que ficam medindo quantidade de acessos, né, ou multidão, para detectar multidão. Então, algum objeto começa a bombar na rede, né, um monte de acessos. Além de você estimar tempo de resposta, que pode ir aumentando, você estima também métrica espacial, ou seja, de onde vêm os acessos para você procurar instalar réplicas próximas aos clientes. Já estou perdendo a voz de novo. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho mais baixo só, tá?
Uma outra é métricas de utilização de rede. Então, parecida com as métricas de banda, por largura de banda consumida, beleza? E tem alguns, que é a parte mais interessante, que nas próprias RFCs já aparecem algumas coisas de abertura para sistemas inteligentes, para inteligência artificial. Então, na própria RFC, em sistemas distribuídos, que não tem a ver com sistemas inteligentes, né? Enfim, mas já prevendo estratégias inteligentes, né? De uma certa forma, para avaliar se você vai precisar replicar ou não. Então, duas. A primeira, principalmente, né? Algoritmos de aprendizagem, que usualmente tomam por base resultados de decisões anteriores, que é uma variação dos sistemas baseados em casos. Então, né, se eu tinha um caso assim, daí fiz tal coisa, o resultado deu isso. Então, se eu tiver um caso similar e eu tomar a mesma decisão, eu posso esperar um resultado similar também. E daí eu posso tentar filtrar os melhores resultados, tentar melhorar esses resultados, tentar adaptar essas ações para o novo contexto e assim por diante. E além de algoritmos mais da IA, algoritmos também da matemática aplicada, tá bom? Para replicação também são previstos na RFC, tá bom? Ai, ai. Mais ainda sobre replicação. Um outro aspecto sobre replicação é com acesso às réplicas. Tá? Como se dá o acesso às réplicas? Então, tem algumas estratégias. A primeira é geração de réplicas por geração de processos. A gente já chegou a falar sobre isso, né? Que dá para a gente deixar processos sempre executando. A gente pode gerar réplicas, processos por demanda. Então, para cada cliente, dependendo do tipo de processo, claro, né? Porque a geração fork exec tem um custo alto. Então, mas se o servidor for fazer um serviço grande, né, do ponto de vista computacional, pode valer a pena eu gerar novos servidores dinamicamente. Então, vem uma solicitação, eu dou um fork seguido de exec, por exemplo, né? Que pode ser local ou remotamente, através de front-end. Então, eu posso ter um processo em outra máquina que fica recebendo essas requisições, aí essa máquina dá um fork, um exec, e daí eu executo esse processo em outra máquina, tá? Conhecido como estratégia de Rabinovich, beleza? Então, então a gente tinha falado de 3, né? Uma dos processos sempre executando, uma dessa e uma por threads, beleza? Então, aqui nessa RFC está prevista essa geração de réplicas por geração de processos. E daí ele fala dessa estratégia de fazer essa geração remota, né? Que é conhecida como estratégia de Rabinovich, como a gente falou. Então, uma máquina remota fica com um processozinho, com uma porta aberta lá, e daí uma das requisições que ele aceita é essa requisição de solicitação de geração de processo. Aí da fork exec, e daí o próprio front-end já depois direciona a requisição do cliente para esse novo processo em outra máquina, e daí fica mais fácil fazer balanceamento de carga entre máquinas, né? Bom, outras políticas, as políticas de redirecionamento, né? A mais simples a gente já falou em algum outro momento, que é o DNS de varredura cíclica, né? Que daí faz aquela fila circular nos IPs, né? Pelo registro de recursos lá, os aliases, e usando as políticas anteriores. Lembra que ele fala que é a mesma RFC. Então, as políticas anteriores, que são essas aqui, tá? Ups, cadê eu? Aqui. Ou através das políticas anteriores. Beleza? Então, por exemplo, se está dando muito tempo
de resposta, eu faço um negócio. Se está muito longe dos clientes, eu faço outro negócio. E assim por diante. Se está consumindo muita banda, eu faço um negócio. Se eu já tentei fazer e deu errado, eu tento outro, etc. Tá bom? Depois, um gerador de réplica por previsor de multidão instantânea, né? Então, uma multidão instantânea é uma rajada de requisições a um determinado documento. O previsor dá tempo ao servidor web para instalar novas cópias, usualmente baseados em métodos de extrapolação. Então, a ideia é que a gente não só detecte uma multidão instantânea, a gente antecipe uma multidão instantânea. Então, se ela tem elementos para dizer que aquela demanda de requisições vai aumentar, então, basicamente, se está, por exemplo, num crescimento exponencial, aquele documento lá pode estar bombando, e daí os algoritmos tentam já prever que pode acontecer essa né, esse aumento exponencial, possa continuar crescendo exponencialmente a quantidade de acessos, e antes de gerar problemas nos critérios anteriores, por exemplo, nos tempos de resposta, já instalar os novos servidores. Beleza? Uma antecipação, então. É um previsor de multidão instantânea. Então, é legal, porque daí traz algumas referências interessantes de métodos de extrapolação que são computacionalmente baratos, né? Tipo, tem os algoritmos têm complexidade baixa, e daí é possível extrapolar isso com uma certeza relativamente grande e com custo computacional relativamente baixo. Uma outra estratégia de acesso às réplicas que eu achei também interessante, por isso que eu pus aqui, é não fazer necessariamente uma replicação total dos servidores ou dos dados, fazer só uma replicação parcial, beleza? E daí, uma das estratégias previstas lá é fazer assim como nas caches, mas com prazos mais longos. Então, por exemplo, você instala servidores também com TTL, só que como existe um custo maior para você instalar servidores do que você armazenar dados na cache, você faz por TTLs mais longos. Então, você gera servidores com prazo de validade por um tempo, para atender, por exemplo, um pico de requisições, né? Uma alta instantânea de requisições, você dispara servidores por um tempo para atender aquilo lá. Quando aquela demanda imediata, instantânea, for atendida, você desinstala os servidores. Legal, bastante, algumas ideias interessantes, né? Achei. Bom. Um outro. Deixa eu fazer chamada, vai, senão vou esquecer. Vamos lá. Alexandre, Augusto, Bruno, Caio, Caroline, Cauê, Eric, Fábio, Gabriel, Gabriela, Giovanni, Iago, Jefferson, João Pedro, Zé Vitor, Leonardo, Lucas, Marcelino, Marcos, Maria Antônia, Matheus, Nicolas, Paulo, Pedro, Stephanie, Tomás. Esses aqui que o sistema dá como não presentes, fico até com medo de colocar quando ele está amarelo ou verde, porque
Às vezes eu coloco presença, já acho que talvez vocês já tenham percebido. Uma outra turma eu coloquei falta nesses de baixo aqui, quando estava verde, e daí 3 pessoas já pediram para mexer nas presenças, dizendo que estavam presentes. E eu tinha visto que estava verde mesmo, mas estava aqui na sala. Eu não sei se vocês têm a mesma interface que eu, mas quando clica lá nas pessoas participantes lá, depois tem um item convidar outras pessoas da conversa, que teoricamente seria para quem não está presente, né? Mas eu já levei 2 requisições. Não dá nada, né? Mas só tem que responder. Enfim, de pessoas dizendo que estavam presentes. Como foram 3 vezes, e fico até assim, de colocar a falta quando tá amarelinho ou verde. Mas, enfim, também sou de menos, né? Sabe que a última coisa que eu tô preocupado é com isso, né? Só, enfim, faço presença porque é parte da minha incumbência. Mas realmente não é uma coisa que eu esteja preocupado. Bom, coordenação, o próximo aspecto. Coordenação é uma outra coisa que eu acho muito legal. Isso dá TCC, dá mestrado, dá doutorado, depende do nível de complexidade que você queira atribuir para coordenar vários processos, né? E inteligência artificial, em teoria de agentes, isso também cabe muito, muito, muito. É muito legal, tem bastante coisa. E, enfim, tá. Bom, algumas abordagens previstas para a web, tá? Primeiro, coordenação direta e coordenação indireta. Então, coordenação, nesse caso, é um processo controlando o outro, tá? Tá nesse sentido aqui. Então, eu fiz uma tradução direta, tá? Então, traduzi por coordenação porque era o termo com, enfim, tradução direta. Então, quando os processos estão online e podem ser acessados diretamente via mensagens, por exemplo. Então, o processo fala, para de fazer isso e faz aquilo, sabe assim? Tá? Um processo controla o outro, é uma hierarquia de controle, embora, nesse caso, eles chamem nas RFCs de coordenação. Então, coordenação direta é quando um processo interfere e, principalmente, altera a estratégia de ação de outro processo. Tá? E coordenação indireta é quando faz comunicação assíncrona, né? Por exemplo, via mailbox. E coordenação por reunião. Então, também síncrona, mas feita indiretamente, não diretamente com transmissão de mensagens, mas sim indiretamente através de uma outra estrutura. Né? Lembram quando a gente falou de arquiteturas distribuídas, né? Mercados, coisas assim. Então, e daí as estruturas previstas nas RFCs para isso acontecer são os Blackboards, onde você pode, né, um processo pode postar no Blackboard ou nessa Blackboard muitas vezes é implementado através de banco de dados relacional, tá? Então, enfim, postar nessa tabela, por exemplo, pode ser não relacional, obviamente também. Postar nessa tabela aí, por exemplo, que ele espera que os outros processos façam. Tem uma estratégia, tem a estratégia de mercado, só para falar daquelas arquiteturas que a gente tinha falado, né? Então, o mercado a gente se lembra que era basicamente um Blackboard, só que o Blackboard é uma estrutura mais passiva, onde os processos postam informações lá e todo mundo tem acesso paralelo de leitura. O mercado já é uma estrutura de dados com métodos, né, mais ativa, portanto. Então, lá é possível você fazer negociações, ter discussões. Então, uma outra forma de coordenação é por mercado. Então, um processo pode ir lá no mercado e falar assim, olha, estou precisando que mais processos venham ajudar eu a fazer isso. Por exemplo, são os drones lá com um monte de missões. E daí alguém viu que algum drone de uma missão lá
tipo, que estava, sei lá, vistoriando o centro da cidade, uma área, tipo, com muita violência, um drone lá, tipo, acabou a bateria. Então, alguém, né, algum outro processo, algum outro drone, por exemplo, pode falar assim, olha, tô precisando de mais gente para ajudar a cobrir essa região aqui. E daí, no caso do mercado, podia falar assim, olha, eu posso ir, eu estou numa região menos problemática, eu estou perto, mas eu estou com pouca bateria. E o outro vai lá e negocia também, olha, eu estou com mais bateria, mas eu estou com isso, mais com aquilo lá. E daí eles negociarem para ver quem vai assumir, por exemplo, né, aquela missão, digamos assim. Beleza? E uma outra estratégia de coordenação também prevista é através de publicar e subscrever. Bom, publicar e subscrever a gente já conhece bastante. É quando você subscreve, ou assina, ou segue, ou qualquer coisa assim que você possa chamar, principalmente em rede social. Então, por exemplo, quando você subscreve alguém, é que você quer ser influenciado por aquele alguém. Então, quando aquele alguém, tipo, toma uma decisão, solicita uma decisão, aquela requisição interessa a você, beleza? Então, se isso acontecer, você subscreve aquele processo. Então, por exemplo, tem um outro processo, o drone lá, né, que está monitorando uma área super longe. Então, sei lá, nem tem como eu mandar um drone da minha região para ir lá cobrir ou solicitar dele. Então, assim, tá tão, sei lá, né, tem pouco interesse, então eu nem subscrevo, nem assino, nem sigo as informações dele. Então, se ele publicar alguma coisa do tipo, eu preciso de alguém, eu nem recebi, porque daí, portanto, eu nem vou precisar gastar processamento naquilo, porque eu não estou seguindo ele, eu não estou subscrevendo ele. Da mesma forma, as minhas publicações vão ser consideradas por pessoas que me subscrevem, que me seguem, tá? Então, é o mesmo a mesma organização que a gente tem em algumas redes sociais que vocês conhecem, né? Isso aplicado a processos que veem quais são os outros processos cujas mensagens e cujas requisições possam ser de interesse dele, ou que eles possam contribuir para melhorar o desempenho do sistema, e subscrevem, e assim, quando isso for publicado, ele vai considerar ajudar ou não. Tá bom? Vamos lá, mais algum aspecto. Ainda sobre coordenação. Duas outras estratégias de coordenação. Uma é chamada de comunicação geradora, quando tem dados compartilhados com equipamentos móveis, em particular quando eles se referem a endereços, a localizações. Então, os processos têm espaços de nomes próprios que podem ser compartilhados por proximidade. Também é possível troca de mensagens multicast e associá-las a um grupo. A gente chegou a colocar alguma coisa semelhante, inspirada nessa forma de coordenação, na primeira lista de exercícios, que era fazer assim, que funções, que aplicações vocês podiam desenvolver para redes sociais baseadas em proximidade, né? Então, eu podia... que tem a ver também com essa história dos drones, né? Então, eu podia mandar não para quem assinou, mas para quem naquele instante estiver próximo a mim. Então, eu preciso de ajuda de alguém outro para ajudar a monitorar essa área, para ajudar sei lá o quê. Então, eu vou pedir para quem está próximo a mim. Tá bom? Então, coordenação baseada em proximidade. Chamada pelas RFC de coordenação geradora, sei lá. E uma outra tem a ver com as duas grandes políticas da teoria do equilíbrio do Nash, que eram... Quem que eram mesmo? Essas... a teoria do equilíbrio do Nash, a outra como é que chamava mesmo?
teoria do equilíbrio era em grupos, né? E tinha uma outra que era por par, né? Quando a gente tinha dois processos. Quem lembra do nome da outra? Do outro grande resultado do Nash, que a gente aplica muito para sistemas distribuídos, em particular para a teoria dos jogos. Ninguém respondeu, vou pôr de castigo, vou contar tudo de novo. Então são duas, né? A teoria do equilíbrio e o dilema do prisioneiro. Vou contar tudo de novo, ninguém manda. Hã? Ah, tá. Então eu vou falar. Ó, então é o seguinte. Isso aí, às vezes, é usado em IA ou games, coisas assim. Então tem duas. Esse Nash, acho que do filme, acho que eu já falei para vocês. Do Nash era... Mas eu não sei. Eu já tenho... Não sei se vocês assistiram aquele o Dilema das Redes, que tem a ver com sistemas de recomendação e outras coisas, né? Você gostou? Sim, gostei, realmente. Legal, né? Faz a gente pensar algumas coisas, né? Faz já ter medo de tudo que já tem, né? Aí, os primeiros dias, cada vez que você pega o seu celular, você fica pensando, né? Tipo isso, né? É verdade, fica se monitorando. Uhum. E então, esse é um documentário bem legal, né? O Dilema das Redes. Esse é muito fácil assistir, porque tá no Netflix. E a biografia do Nash, do John Nash, esse é também outro cara, assim, brilhante. E daí tem a ver com o título do filme dele, Uma Mente Brilhante. Mas eu não sei como vocês podem fazer para assistir. Acho que eu já vi no YouTube, só que com qualidade ruim, mas já procurei no Now, no Netflix, em alguns outros lugares lá, mas não achei. Tá? Se vocês acharem, vocês me contam, tá? Essa é a biografia do John Nash, que é um cara ganhador do Nobel de Economia, para vocês terem ideia, mas ele é considerado o pai da teoria de games. Vou contar para vocês de novo, hein? Não sei se já... Se bem que do jeito que eu tô, ainda mais nessas aulas de pandemia, às vezes eu falo para uma turma, porque para mim é tudo igual, porque eu não vejo a cara de vocês, sabe? Então, antes eu associava, eu falei isso para essa turma, é isso, ó, tal fulano falou tal coisa. Agora, como vocês falam pouca coisa, eu fico sem referência. Então, se eu já falei, peço desculpas, mas vou contar tudo de novo, tá bom? Tipo assim, se puderem, assistam esse filme que traz um monte de metáforas dos trabalhos dele. Os dois mais conhecidos e que tem mais a ver com computação, o primeiro é chamado de O Dilema do Prisioneiro. Mais ou menos assim. Duas pessoas foram pegas na cena de um crime. Ou seja, pelo menos um deles, cometeu o crime. Aí eles vão ser levados para o interrogatório e eles podem se dizer culpados ou inocentes. Beleza? Se eles se disserem... se um se disser culpado e outro se disser inocente, o crime está esclarecido. Você já achou o culpado e o culpado vai ficar com uma pena de 10 anos. Esse 10 aí é um exemplo, tá? Eu não lembro qual eram os números que ele colocou na metáfora dele, mas também não faz muita diferença, tá? Então, um se disse culpado, um se disse inocente, se achou quem era o culpado e o culpado leva 10 anos de cana. Se os dois se disserem culpados, os dois vão dividir a pena. E daí cada um deles vai ganhar 5 anos de pena, tá bom? Mas se os dois se disserem inocentes, você tá com um problema aí, um dilema, e daí você vai dar pena dobrada para eles, de castigo. Cada um vai levar 20 anos de pena. Tá bom? Esse é o dilema do prisioneiro. Bom, antes de fazer uma pequena análise dele, teve um monte de alguns programas, principalmente na TV americana, mas eu já cheguei a ver na TV brasileira, que era assim, um programa de auditório, daí talvez, se eu falei
talvez vocês se lembrem desse exemplo. Aí, por exemplo, o programa vai dar, sei lá, $20 mil, suponha, tá? Aí seleciona 2 pessoas aleatórias lá na plateia para concorrer a esses $20 mil. Chama as pessoas desconhecidas entre si para, sei lá, esqueci o nome, para a área de apresentação lá, tá bom? Para o palco, alguma coisa assim, tá? Talvez não seja o melhor nome. Aí, as 2 pessoas, cada um vai ter uma placa. 2 placas, desculpa. Uma placa que é dividir, share, né, para dividir o dinheiro, e uma outra área, uma outra placa, tipo, trapacear, sei lá, tradução livre. E daí cada um vai levantar uma placa. Eles podem levantar a placa dividir ou trapacear. E um não sabe um sabe o que o outro vai fazer. E daí era super engraçado, que os outros, vamos dividir, porque 10 mil, pô, é super legal, tá. Aí, no fim, eles levantavam as placas. Se eles colocassem dividir, cada um ficava com $10 mil, mas se uma colocasse dividir, a outra trapacear, quem colocou trapacear levava tudo, levava os 20 mil e deixava a outra pessoa lá no nada. Mas, se as 2 colocassem trapacear, ninguém levava nada. E os $20 mil eram divididos pela plateia. Bom, moral da história. Além do interessante dessa teoria, era mais o nosso ponto de vista, né, é quando a gente tem 2 processos antagônicos, que quando a gente vai modelar, por exemplo, e o cara que vai cobrar o pênalti e o goleiro, sabe assim? A melhor decisão de um processo tem a ver, o resultado da decisão de um processo tem a ver com a decisão do outro processo. Então, por exemplo, o melhor resultado, você não tem só com as suas informações como fazer a melhor decisão, porque a melhor decisão, ou o melhor resultado, também depende da decisão que o outro processo, que é o seu rival, tomar. Legal? Então, é essa a ideia. E daí, fazer os processos trabalharem com modelos dos outros processos, dos processos antagônicos, né? Legal? Essa é a primeira, que é o dilema do prisioneiro, tá? O segundo, que é a teoria do equilíbrio, que é já uma coisa mais de coordenação, por isso que está aí nesse tópico, ele fala assim, bom, no filme, nossa, eu preciso assistir de novo, faz muito tempo, se vocês acham que vocês vão gostar, embora o filme seja antigo. É o Nash com os colegas dele indo para uma balada, um bar, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente. E daí eles chegam lá, um monte de nerd lá, né? E daí tem um grupo de mulheres, e eles ficam interessados, e tem uma menina que é linda no grupo lá, eu vou chamar ela de loira, beleza? Tipo, pode ser preconceito, mas ela era loira mesmo, até onde eu me lembro. E ela era linda. E daí todo mundo queria ficar com ela, né, falando dela. Aí todo mundo ia abordar a loira. Mas daí o Nash fala assim, olha, peraí, vamos criar uma estratégia de grupo. Não falei bem com essas palavras, né, mas eu estou trazendo um pouco para o nosso contexto. Se todo mundo abordar ela, no máximo só um de nós vai ficar com ela. E bem possivelmente ela possa se sentir a tal e não fique com ninguém. Então vamos fazer uma outra estratégia. Vamos abordar as amigas, as amigas dela. E daí isso vai aumentar as nossas chances como equipe, mais de nós podemos sair acompanhados. E além disso, ela pode se sentir rejeitada, tipo assim, e daí ela vai ficar mais aberta à abordagem de um de nós. Legal? Bom, o que essa teoria do equilíbrio fala pra gente? Isso aí foi a metáfora, né? A interpretação que fizeram lá. É um filme, obviamente, visando o lucro, então foi uma metáfora mais, assim, própria daqueles tempos lá. Já deve ter uns 20 anos o filme, então foi própria daqueles tempos lá, né? Você tem que, enfim, enxergar com o contexto junto, né? Enfim. Tá bom. Bom, mas
para nós, o que isso fala, o que essa metáfora fala um pouco? Que muitas vezes o melhor resultado para mim pode não ser o melhor resultado para a equipe. Então, às vezes, eu vou fazer alguma coisa não tão boa para mim para melhorar o resultado da equipe. Indo de novo por um game assim, né? Por uma coordenação, imagina se fosse coordenar os jogadores de um jogo de futebol. Sem a teoria do equilíbrio, naquela primeira abordagem, todo mundo fala assim, qual que é o objetivo do jogo? É fazer gol. Como é que eu faço o gol? Eu vou para a bola e chuto no gol. Então, é isso que eu vou fazer. Aí vira uma pelada de molecada de, sei lá, 5 anos de idade, 7 anos, sei lá quanto. Beleza? É isso que vai virar o jogo. Então, se você passar a ter estratégias baseadas em equipe, você vai tentar fazer ações suas dentro do seu local, dos seus potenciais, do local que você está, para maximizar os ganhos da equipe, tá? Então, daí essa é a teoria do equilíbrio dele. Então, na coordenação, consiste basicamente nos vários processos, isso é muito usado na inteligência artificial, os vários processos terem modelos da rede, né, do ambiente, dos outros sistemas, e privilegiarem decisões que têm a ver com o melhor resultado da equipe. Tá bom? Isso aí. Então, essa é a teoria do equilíbrio. E de quebra falamos de novo do dilema do prisioneiro. Beleza? Voltando, então. Que é bem legal também, dá para fazer bastante coisas nisso, como parte, às vezes, dos trabalhos de vocês o ano que vem, sei lá, né? Não sei o que vocês pretendem fazer de TCC, mas essas coisas, acho eu que são algumas dessa apresentação aqui, tem algumas ideias, ou várias, né, que talvez vocês possam incorporar. Enfim, fica aí. Indo para o nosso final, enfim, a gente está mais ou menos no final do tempo também, sobre tolerância a falhas. Vou tentar ser mais sucinto agora. Tem também algumas abordagens nas RFCs para implementar tolerância a falhas. Quase todo mundo usa a primeira, que é através de replicação de servidores e caches, ou seja, por redundância. Essa é a mais fácil, né? Mas não necessariamente a mais barata, né? Porque às vezes você tem que ter replicação de hardware também e de canais de comunicação também, enfim, linhas. Algumas coisas que eu misturei um pouquinho aqui sobre tolerância a falhas, tem várias discussões sobre problemas com invocação em níveis, como nos web services, onde servidores podem requisitar serviços de terceiros. Por exemplo, se um processo A pede serviços para um processo B, ele é cliente do processo B, portanto, tá? Então, ele solicita serviço para um processo B. No caso de web services, esses serviços são chamados de serviços web, tá? Mas, enfim, isso é só um detalhe, né? Então, o cliente pede serviços para o cliente A, pede serviços para o servidor B. Em alguns casos, servidores podem terceirizar os serviços, né? Eles podem, por exemplo, chamar outros servidores para fazer o serviço ou partes do serviço para ele. No caso dos web services, isso está previsto. Então, o servidor B pode chamar um servidor C para fazer o serviço ou uma parte do serviço. Mas, para chamar o servidor C, ele tem que mandar as informações, os dados do serviço. Beleza? Para o servidor C poder realizar o serviço. Ocorre que esses dados do processo A podem ser confidenciais, podem ser críticos. E ele, quando seleciona o servidor B, ele confia, porque um dos critérios pode ser, porque ele confia no servidor B. O servidor B, inclusive, ele pode ser completamente idôneo e ele pode ter repassado para o servidor C porque ele confia no servidor C também. No entanto, muita gente
defende que confiança não é transitiva. Isso é, não é porque A confia em B e B confia em C que A confia em C. Por exemplo, C pode ser uma empresa rival, né? Tipo, na mesma área de atuação, etc., uma concorrente de A. E daí, nesse caso, B estaria passando informações confidenciais de A para C. Beleza? Então, tem alguns problemas desses, uma discussão desse caso de invocação em níveis. Nesse tópico também tem de tolerância a falhas. Por exemplo, se C falha, aí B não consegue entregar para A, e daí, né, se isso aí vira uma árvore muito grande, né, ou uma lista linear de dependência muito grande, se alguém falhar, isso aí pode, né, A pode não receber o que ele estava esperando. Enfim, daí tem uma discussão interessante também sobre isso. Uma outra abordagem que tem para tolerância a falhas é a tolerância a falhas bizantina. Como é que é a tolerância a falhas bizantina? É por consenso e maioria, tá? Às vezes a gente vê em concursos, em pós-comp, termos assim, mas ele é bem simples, né? Só um nome, beleza? Então, a tolerância a falhas bizantinas é, por exemplo, quem que vai assumir aqueles processos lá, aquele processamento? Ou ser repositório daqueles dados, ser host para aqueles dados lá. Então, eles podem votar, os processos possíveis podem votar, e por maioria eles podem decidir. E os critérios podem ser, por exemplo, quem é mais utente, tem mais poder computacional, mais poder de armazenamento ocioso, mais banda ociosa, que está mais próximo dos clientes, enfim, tá bom? E uma outra abordagem prevista é por mensagens multicast, enviada aos vizinhos para reconstruir dados perdidos. Então, lembra daquelas abordagens, por exemplo, de múltiplos leitores, um único escritor, por exemplo, né? Se eu perco a cópia mestre, eu posso mandar multicast para todo mundo que tem cópias, vou ver se tem alguma cópia válida. Se alguém tiver cópia válida, eu posso restabelecer essa cópia válida como cópia mestre. Ou se não tiver cópia válida, eu posso pegar uma cópia inválida, que é referente a um estado anterior daquela informação. Dependendo da informação, eu posso reconstituir ela como cópia mestre ou não, dependendo da informação. Beleza? E o último slide tem a ver com segurança, principalmente baseado em canais e transações seguras. Tem essa RFC 2084 que lida com isso. A camada de socket segura, a SSL, que está nessa outra RFC aí, que fala principalmente de uso de protocolos de criptografia assimétrica, por exemplo, as baseadas em RSA, que vocês já viram lá, né? Trabalhando com aqueles métodos lá de matemática aplicada para fazer a potenciação e a modulação, né? Tipo, x elevado a y mod z por fases lá, né? Porque você sabe que x elevado a y pode dar um número grande demais, né? Então, enfim, fazer por aritmética modular. E o protocolo de segurança na camada de transporte, a TSL, também normatizada nessas RFCs que estão aí, com HTTPS, que também usa protocolo de criptografia assimétrica. Beleza? Tá? Então, isso aí foi uma visão que eu achei interessante montar um compilado de RFCs aí. Tá bom? Beleza? Isso aí. Nossa, estamos perfeitamente no horário. Obrigado pela presença. Bom fim de semana. Boa semana para vocês. Semana integrada, semana que vem. Beleza? E daí a gente se vê dia 6 de novembro, então, já com os seminários de vocês. Beleza? Obrigado, então, e até lá, então.
Valeu, até. Bom fim de semana. Falou, tchau, até mais.